E aí, gente? Correção na área, a turma se assustou, mas foi lá exatamente aonde a gente imaginou que poderia ir, nos 122 mil, caiu até um pouquinho mais. A gente vai dar uma olhada exatamente no que aconteceu e também aí o que poderá vir nos próximos dias ou nas próximas semanas. E também vamos analisar algumas altcoins para que vocês possam aí ficarem mais tranquilão aí. Deixa eu ajeitar aqui um pouco a tela, baixar um pouquinho aqui, pronto. Então vamos lá. Começando logo aqui com o Bitcoin. Ah, já está inscrito no canal? Então primeira coisa que você faz agora é inscrever-se no canal, cara. Muito obrigado. Também de ontem para hoje, mais de 100 pessoas entraram. Estamos indo rápido rumo aos 100 mil inscritos para a gente ganhar a nossa tão sonhada plaquinha do YouTube. É o meu sonho, realmente vai ser algo. Eu, inclusive, vou preparar algo maravilhoso para vocês se a gente bater os 100 mil inscritos este ano de 2025. Então só depende de você aí entrar no nosso canal. Então vamos lá. Ontem nós havíamos mencionado aqui, inclusive marquei essa linha vermelha, que era uma zona aonde eu deixei as minhas ordens de venda de Bitcoin caso o mercado viesse cair, né? Então marcamos aqui no 119.273 e havíamos comentado que sim, que ele poderia, e era minha preocupação, até mostrei para vocês no semanal, né? Quando a gente estava olhando aqui o candle semanal, que eu desenhei com medo dele vir fazer aquele candle falling edge em vermelho aqui, né? Então ele praticamente iniciou a formação, mas a ideia era proteger o nosso capital caso essa formação do falling edge, ou seja, da estrela cadente, no semanal se confirmasse até domingo, porque domingo é o fechamento semanal. Então nós tivemos um recuo, na verdade o Bitcoin chegou aí a 120.646, mas não pegou o nosso stop, graças a Deus, porque o objetivo desse stop aqui, cara, é garantir um lucro caso o mercado venha cair abaixo desses valores. Ou seja, uma proteção contra bear market. Neste caso, você pode até me perguntar, Sandra, então por que você não fez como alguns youtubers que venderam? Pô, eu poderia chegar aqui no canal, sinceramente, e dizer aqui, ó, gente, vendi ontem os meus bitcoins a 125 mil, a 126.200. Eu sou o cara que acerta o fiofó da música. Eu não vou fazer isso porque eu não gosto desse tipo de brincadeira, né? Eu não gosto dessa fuleiragem, não. Eu sou muito claro nas coisas que a gente traz aqui no canal. Se der certo, eu digo onde a gente vendeu. Se der prejuízo, eu digo onde a gente vendeu. Isso aí você não se preocupe, que aqui você vai sempre encontrar 100% verdade no que eu trago para vocês, ok? Então, colocamos a nossa ordenzinha aqui no 119.200. Graças a Deus não pegou, ainda ficamos safe, porque agora já está 122.700. Por que eu coloquei essa ordem aqui no 119.200? Por quê? Por uma simples razão, gente. O meu alvo dos 134 mil dólares ainda está anotado, inclusive a possibilidade dos 136, que é a linha verde, para mim é tipo, estourar isso aqui é algo que vai ser fantástico, mas eu não acredito. Eu projeto 134 mil como topo desse ciclo. Mas ontem, coincidentemente, como foi 6 de outubro e havia essa data como o final de ciclo do Bitcoin, baseado no que já aconteceu em outros ciclos, é natural que o Bitcoin tenha feito isso para buscar liquidez, né? Se a gente olhar aqui o heatmap do Bitcoin, a gente vai ver que... peraí. A gente vai ver que o Bitcoin foi lá, buscou uma liquidezinha que estava um pouco abaixo aqui, né? Deixa eu botar no 48 horas aqui para ver o que é que ele eliminou de liquidez aqui. Eu até comentei que tinha muita liquidez de 120 mil, mas ele não chegou a pegar essa liquidez. Pegou um pouquinho dessa liquidez, mas não pegou muito. Porque a liquidez estava em 120 mil, não estava muito acima. Mas mesmo assim ele limpou um pouco do mercado. E para mim teremos ainda a nossa recuperação. Vou tirar essa minha ordem daqui? Não, que eu não sou menino, né?
Por quê? Eu não posso... Lembra que eu falei do jogo de xadrez? Esta minha jogada, quando eu coloquei a minha ordem de Bitcoin para vender nos 119.200 e pouquinho aqui, é proteção caso a gente venha ter uma queda aqui no mercado. Não havendo essa queda, beleza, meus bitcoins estão safe e eu posso, havendo um novo topo histórico, uma nova consolidação, eu subo essa minha ordem, por exemplo, de venda, ela subiria para essa região dos 121 mil aqui, ok? Olha só, eu estarei praticamente aqui, caso o Bitcoin caia e seja realizado a minha ordem, cara, eu estarei deixando de ganhar com relação ao topo 5%. Eu sei que se você fala 5% não é muita grana, mas depende do valor, né? 5% de 1.000 conto é 50, mas 5% de 1 milhão já é 50 mil. 5% de 10 milhões já são 500 mil, é um apartamento. Então, depende do valor, 5% é muita grana. Só que eu prefiro deixar essa ordem nessa posição, caso venha cair, do que quando eu acordar, o Bitcoin está em 114 mil e eu ter perdido muito mais do que os 5%, ok? Então pronto. Essa é a minha posição com relação ao Bitcoin. Sandra, então o que poderá acontecer aí durante os próximos dias? Olha só, olha a coisa interessante aqui. No gráfico diário, ontem ele ainda foi, né, nos 120,671 e agora ele hoje, dia 8, bateu 121,100, foi o menor preço. No diário, a curto prazo, o que é que nós temos que ficar de olho? Justamente nesse fundo aqui atrás, ok? Neste fundo aqui atrás. Caso o Bitcoin venha cair aqui e perder esse fundo dos 120.700, cara, aí sim já começa a complicar. A gente de repente pode estar vendo o que já aconteceu em outros momentos aonde o Bitcoin fez uma correção grande ou até iniciou o bear market, como aconteceu aqui no passado, né? Quando eu volto aqui no passado, olha o que aconteceu aqui. Nós tivemos uma boa alta, né? Eu vou até ver se eu fecho o semanal aqui, que é melhor. Vamos olhar o semanal aqui, ó. Olha o que aconteceu no semanal, ó. Ele faz o topo histórico e praticamente ele monta aqui um falling edge. Ele chegou a montar aqui nessa região, aqui, né, esse candle, mas ainda os touros tentaram com aquele objetivo de levar o Bitcoin a 100 mil, e aqui praticamente não foi um falling edge completo, né, o ideal era ele ter fechado aqui, né, nessa região, mas mesmo assim ele ainda foi um falling edge, e o candle da semana seguinte já foi uma lapada, perdendo, olha quantos fundos ele perdeu. Perdeu esse fundo da semana do topo histórico, perdeu esse fundo anterior, perdeu esse fundo dessa semana e perdeu o fundo de 4 semanas. Então, quando a gente puxa isso, praticamente ele perde o fundo. Deixa eu diminuir bastante aqui agora. Agora deixa eu achar o gráfico de novo aqui. Ai, meu grafiquinho, foi lá para trás. Ó, deixa eu apagar aqui. Olha o que aconteceu, ó. Esse foi a semana do topo. Semana seguinte, que foi a de dezembro, ele perde, ó. Ele perde esse mês. Aqui é mensal. Aqui é novembro e aqui dezembro. Ele perde esse mês em dezembro e perde o mês de outubro. Então tá claro que nessa situação é reversão de tendência, é bear market. Mas nós temos aqui também, deixa eu ver se ele está aqui, o nosso canal Gaussian Channel aqui, no 2 semanas.
Não gosto nele no 2 semanas. Vamos ver no semanal. Ok. Ó, no semanal, nós ainda estamos apontando para cima no Gaussian Channel aqui. Ok? Então, essa região que vocês estão vendo aqui, próximo do dia 6 de outubro, né, a atual data, ela aparentemente ela parece muito com esta região que nós estamos aqui. Tá vendo? Ó? Ainda com a linha do meio apontando para cima. Ok? A linha aqui do meio ainda está apontando para cima. Na verdade, ela está mais aqui, gente. Ela está mais aqui. Peraí, deixa eu refazer. Refazendo a linha aqui. Ó, se a gente puxa a posição que ela está atualmente no mercado, ela está próxima disso aqui, ó. Ó, ela está nessa região aqui, ó. Ó. Ela está muito perto do final, gente. Esse ciclo está muito perto do seu final. Todos os indicadores que eu começo a analisar aqui, eu começo a enxergar que estamos muito próximo do final. Deixa eu botar o Super Gap Indicator aqui. A reversão aqui, olha só, a reversão do topo que a gente teve foi quando justamente a gente mudou do azul claro para o cinza aqui, essas médias de cima. Ok? Agora, nós estamos no azul, ainda estamos no azul. Mas olha as mudanças que ele deu aqui, comparado com o ciclo anterior, ele já ameaçou acabar o ciclo 1, 2 vezes. E anteriormente aqui, que nós temos, olha só, ele passou setembro, outubro e novembro, praticamente 2 meses sem ameaça de final de ciclo. Ele só deu uma ameaçazinha pequena aqui em setembro de 2021. Mas a partir daí, atualmente agora, ele está ameaçando todo o tempo em mostrar o final do ciclo. Então eu vou estar de olho a partir do momento que a gente tiver uma mudança dessas médias aqui azul clara para o cinza, como aconteceu aqui atrás, mudou para o cinza, cara, para mim já não tem conversa, já é bear market, ok? Tipo, existem muitos indicadores que já estão demonstrando isso, certo? A gente já está vendo aqui, deixa eu botar o Super Gap no 3 dias aqui. Ainda beleza, ainda tá azul. Então, o que é que a gente enxerga aqui? Primeiro, fizemos um topo, coincidentemente, no mesmo dia que nós havíamos marcado, que era o dia 6 de outubro, e o Bitcoin foi lá e fez topo. Coincidentemente, é o dia que batia os 1064 dias do fundo até o próximo topo, que já aconteceu em 2 ciclos anteriores. Ainda existe uma oportunidade de alta, mas eu já fico... Lembra que eu mostrei para vocês que a partir de 6 de outubro, qualquer movimento no Bitcoin, eu estou de olho para poder identificar final de ciclo. Então é isso que eu estou de olho. E outra coisa, todos esses indicadores que vocês estão vendo de análise, inclusive aulas de análise com gráficos e indicadores on-chain, tem lá no Imersão Cripto.
que a gente libera as aulas amanhã. Amanhã, quinta-feira, dia 9 de outubro. Então fica de olho. Amanhã o desconto só vai estar por 72 horas e é a sua chance de pegar o melhor investimento que você vai fazer. É neste conhecimento que você vai ter até o final do ano para mudar de vez a sua vida até o próximo ciclo. Só com conhecimento você vai obter o lucro. Então amanhã a gente está lançando a segunda turma do Imersão Cripto. A primeira turma foi um sucesso de adesão, esgotou as vagas e esse a gente está abrindo amanhã a segunda turma. Então eu vou estar de olho, eu vou estar trazendo isso para vocês. Mas como eu não quero e o meu foco agora, como eu já sei o meu limite no Bitcoin, o meu foco é, por isso que eu deixei a ordem aqui no 119.300. E o meu olhar será para as altcoins. Porque quando a gente olha, muitas altcoins tiveram topo após o topo do Bitcoin, porque a liquidez vai migrando de uma para outra, ok? A liquidez vai migrando de uma para outra. Então, só para vocês terem uma ideia, BNB já está folgado, né? Eu tenho, vocês sabem, pouca BNB agora, porque eu já vendi 70 e poucos por cento, mas a minha ordem de BNB estará exatamente... outra coisa que eu vou mostrar no Bitcoin. Outra coisa que eu vou mostrar no Bitcoin. A minha ordem de BNB está exatamente... Cara, eu ia botar, mas antes eu quis jogar a FIBA aqui. Só para ver que ia bater certinho. Aqui, ó. 1.187 dólares é a minha ordem de venda dos restinhos da BNB que eu tenho e para comprar mais barato, para comprar abaixo de 900 dólares, 800 dólares em 2026. É aqui que eu vou colocar. Enquanto ela continuar subindo, eu vou subindo a minha ordem. E o que eu queria mostrar no Bitcoin para vocês é exatamente isso. Lembra onde eu disse a minha ordem 119 mil e pouco? Aqui tá. Por que eu decidi essa ordem? Eu peguei a FIBO do topo, coloquei nesse fundo aqui e peguei a 0,61 de FIBO. Zona vermelha, tá vendo aqui a linha vermelha, que é essa linha amarela aqui? Por isso que eu decido as minhas ordens em zonas específicas de segurança através de linhas de tendência e Fibonacci, cara. Tudo isso a gente ensina lá no Imersão Cripto, ó, fácil para você poder aprender. Então, eu estou fazendo isso. No caso do Ethereum, aqui, no caso do Ethereum, que ainda não voltou a fazer topo histórico, a minha ordem aqui quase pegaria, eu não coloquei ainda, gente, eu não coloquei ainda, seria aqui nessa região dos 4.390 dólares aqui. A minha ordem de venda de Ethereum. Só que ele quase foi lá. Ainda acredito no Ethereum batendo novo topo histórico. Mas, cara, eu tenho que ficar de olho. Eu não posso simplesmente tirar e decidir e correr o risco de ver o Ethereum voltar na região dos 4.000 dólares e eu, ao invés de perder tipo 7%, eu perder 15% do meu capital. Porque se o Ethereum volta a essa região aqui, doutor, é bear market. A gente vai ter uma correção muito mais longa no Ethereum, caso ele volte para essa região aqui. Ok? Muito mais longa. Aqui no Ethereum. E daí vem as altcoins. E vem o grande problema deste ciclo de mercado. Altcoins. Altcoins decepcionou muita gente, me decepcionou, claro, também. Porque eu tenho bastante grana em altcoins e em umas altcoins específicas. Tem altcoins específicas que eu tenho 16, 17 mil dólares em algumas altcoins específicas. Que se ela voltasse ao topo histórico que tinha anterior, eu transformava 17 mil em 1 milhão.
mas eu sei que elas não vão voltar, mas eu espero que pelo menos elas voltem ao valor que estava em dezembro de 2024. Porque aí já dá para eu fazer uma boa transformação financeira com esse capital que eu tenho nas altcoins. Mas por enquanto, muitas altcoins estão realmente decepcionando. Muitas. Poucas estão dando alegria. E as que estão dando alegria, muitas delas são altcoins mais novas, entendeu? Poucas das antigas estão dando alegria, né? Você tem uma Cake que mesmo tendo essa alta absurda aqui que ela teve, mesmo o cara que comprou Cake agora, aqui a $1,50, né? E quis arriscar, fez aí 200% de alta, show de bola. Mas está muito longe dos 1000%, 1500% que a grande maioria tinha projeção de fazer. Posso dizer que 90% das pessoas tinham essa visão. Do Brasil, da gringa, de qualquer país do mundo. Mas, infelizmente, não foi o ciclo das altcoins. E a gente tem que aceitar, porque é algo que foge à minha pessoa e à pessoa de qualquer outro criador de conteúdo que focou em algumas altcoins, ok? A galera vem me pedindo muito aqui para falar da Avax. Eu tenho pouca Avax, eu não tenho muita Avax, né? Ela praticamente cumpriu essa xícarazinha que a gente desenhou aqui, tá vendo? Ó? Ela cumpriu, quase cumpriu, né? Porque era $37, ela bateu $36. Mas eu pretendo realizar a Avax quando ela ultrapassar $42 aqui. Eu pretendo realizar a Avax, não vou esticar além disso, ok? Aqui, entre os 42 e os 57 eu vou ter realização progressiva de lucro. Provavelmente, e isso só vai acontecer se o Bitcoin pelo menos segurar um pouco e não cair de vez. Porque já vimos que ontem, com o Bitcoin que caiu 4%, nós tivemos muitas altcoins caindo aí mais de 4%. A própria Avax aqui chegou a cair 11%. Então as altcoins estão muito frágeis, elas não estão sustentando uma queda do Bitcoin. Então é tipo aquela máxima que a gente tinha da migração da grana do Bitcoin para o Ethereum, para algumas altcoins, tal, tá cada vez mais difícil disso acontecer. Eu acho que o exemplo foi o que houve em dezembro, que muita gente migrou, poucas realizaram lucro e, consequentemente, devolveram tudo. Ainda pode acontecer, sim. Gente, ainda estamos no dia 8 de outubro. Ainda temos muita coisa pela frente. Mas a gente tem que ficar de olho, porque ninguém brinca com grana, né? Ninguém brinca. Você tem até um certo limite de aceitar a perda. Depois daí, se você não vende, você realmente está vacilando, ok? Por isso que eu vendi muita coisa, mas tem muita coisa ainda que eu estou segurando. E a Avax mesmo é uma. Para mim, se ela cair de $27, cara, já vai ser bem difícil recuperar algo na Avax. Aí, mas bem, vamos lá. Gente, eu vou começar uma série que eu tinha mencionado aí sobre o carro da Rosinha, né? Eu tenho aqui carteira da Phantom, que é onde eu tô com o ganho, né? Eu juntei aqui, ó. Eu tenho até que ajeitar o meu preço médio, porque aqui tá um preço médio ainda de 38 centavos. Eu tinha juntado 17.600 e poucas Phantom, que agora virou Sonic. Só que, por usar, por exemplo, eu estou usando aqui a Shadow, né? Tenho $147 aqui. Eu vou transformar tudo isso em Sonic, né? Se a gente pega aqui rapidamente, só para vocês entenderem, $147, eu vou e compro o Phantom, que está a 29 centavos, por exemplo. Então eu vou comprar, 147 dividido por 29. Eu vou comprar mais 500 Phantom. Então essas 17.600 que eu tinha, hoje já são mais de 20 e poucas mil Phantom. Eu vou somar
nessa série. E essa série que eu vou fazer com vocês é uma série não muito longa, porque vai durar até máximo o final do ano, ok? E o meu objetivo é mostrar para vocês qual carro eu vou conseguir comprar com as Phantom que eu tenho aí da Rosinha para a minha esposa, ok? Será que eu vou conseguir comprar um Porschezinho ou uma Ferrari aqui, ó, 114 mil, ó, Ferrarizinha aqui, ó, 2011, mas é Ferrari. Ou eu vou ter que comprar ó, dá até, ó, um Fiat 500, 11 mil. Atualmente, a coisa não tá muito boa não, sabe? Atualmente, eu não vou revelar agora não, eu vou deixar para revelar na série. Essa série eu vou postar sempre à noite, né? Tipo 5, 6 horas da tarde aí do Brasil. E a gente vai tá uma vez por semana analisando como está as Phantom, a Sonic da Rosinha, a estrutura, a estratégia que eu estou fazendo para aumentar, já que ela não aumenta de preço, eu tenho que aumentar a quantidade para ver no final qual carro eu vou conseguir comprar para minha esposa. Então eu convido vocês a participar dessa série com a gente. Eu vou tentar subir hoje o primeiro vídeo sobre ela, tá bom? Então, gente, é isso. Muito cuidado com o seu investimento em cripto a partir de agora. É importante você adquirir conhecimento, até porque lá no Imersão Cripto nós estamos ensinando também pools com stablecoin, pools com ouro. Ouro bateu o topo histórico, $4.000 novamente. Então a gente está ensinando pools com ouro e dólar, ouro e euro e dólar, ou seja, pools que estão te rendendo um valor de pelo menos acima de 1% ao mês, mas sem volatilidade. Por quê? Porque a gente tem que aproveitar o momento certo a partir da queda de 2026. E outra coisa, a gente vai ensinar também lá no Imersão Cripto uma estratégia que a gente vai utilizar para poder, cara, comprar carro, comprar casa, realizar viagens de sonhos e isso sair gratuitamente para vocês. E não é com pool de liquidez não, mas é com finanças descentralizadas, ok? Então eu estou preparando e essa aula vai ficar fantástica aí. Quando a turma 2 tiver o início das aulas da turma 2, então tanto a turma 1 como a turma 2 irão receber essa estratégia, que inclusive eu vou utilizar. Eu vou utilizar essa estratégia, tá bom? Então é isso. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Eu espero amanhã lançamento do Imersão Cripto. Segunda turma. Tamo junto. Deus abençoe a todos.